A crise da testosterona nos homens. Os homens estão com queda de testosterona. E nos últimos 40 anos, a testosterona média dos homens caiu mais ou menos 1,2% por ano. Não é 1,2% nos últimos 40 anos, é 1,2% por ano. Isso literalmente significa que na geração dos nossos avós, quando eles tinham a nossa idade, a testosterona deles era o dobro da nossa. Sim, os homens estão com cada vez menos testosterona. E isso é um problema geracional, não é só de algumas pessoas, é da grande maioria. E depois eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que podem estar causando isso, mas primeiro eu trouxe uma lista aqui no meu roteiro, que eu vou estar olhando para baixo para ler, que é das coisas que a testosterona baixa causa nos homens. E aí é óbvio que o oposto acontece quando se aumenta a testosterona. Então, quais são os malefícios dessa queda e quais são os benefícios de aumentar? Eu vou passar essa lista rapidinho antes de passar para a fase do vídeo de explicar o porquê que isso está acontecendo e qual é a solução. Primeiro, diminui a energia. Então, a queda da testosterona deixa os homens com menos energia. E é óbvio que aumentar a testosterona aumenta a energia. Então, talvez muito de preguiça e procrastinação e falta de vontade de trabalhar e o fato de a maior parte dos jovens, final da adolescência e início da idade adulta, ou seja, dos 16 para 25 anos mais ou menos, estar classificado como nem no Brasil, a maioria da minha geração, geração Z, está classificado como nem, ou seja, nem trabalha nem estuda. Pode ser uma das causas da queda da testosterona. Outra coisa, cansaço. Ou seja, óbvio, diminui a energia, sem testosterona, aumenta o cansaço. E aumentando a testosterona vai ter mais energia e menos cansaço. Terceiro, sem vontade de fazer as coisas. Quarto, diminui o ganho de massa muscular. Sim, com menos testosterona fica mais difícil de crescer músculo e com mais testosterona fica mais fácil de crescer músculo. Quinto, aumenta o acúmulo de gordura. Isso eu acho que já vai explicar uma grande quantidade de coisas. Sexto, reduz a libido, ou seja, reduz o apetite sexual. Sétimo, reduz a potência do pau. Sim, reduz a potência. A ereção ela começa a ficar menos eficiente, ou seja, não só o cara tá mais gordo, com menos músculo e mais cansado, o pau dele também não funciona direito e ele também não sente nem vontade de transar. Me explica como que esse cara vai conseguir ter um relacionamento. Não vai conseguir agradar uma mulher de jeito nenhum. Aumenta a tristeza, ou seja, o cara literalmente fica mais triste, tu literalmente, e é bom dar ênfase nisso, tem pessoas que têm sintomas que pode parecer depressão, e se tu botar bomba, testosterona pura, injeção de maromba para crescer músculo, acaba, cura. Por quê? Porque o cara, ele fica mais triste, literalmente, os neurotransmissores de bem-estar, de felicidade, de alegria, vai diminuir no cérebro dele porque a testosterona está baixa. Aumenta a irritabilidade. Então, o cara tá triste, ele tá mais irritadiço, ou seja, ele tem menos paciência, ele sabe lidar menos com as pessoas. Cara, não vai ser um cara agradável, não vai ser um cara bem social, não vai ser um cara divertido de se conviver. Fica sem motivação, fica sem foco, ou seja, sem motivação e sem foco. Me diz como tu vai estudar, por exemplo, ou ler um livro. Sem memória boa, mesma coisa. Postura piora, literalmente a postura do cara fica mais encurvado quando ele está sem testosterona e melhora quando ele tem mais testosterona. E fica sem autoconfiança. Ou seja, se a gente aumentar a testosterona dos homens novamente, a gente vai deixar eles com mais energia, menos cansado, vontade de fazer as coisas, aumenta músculo, diminui gordura, aumenta a libido, aumenta a potência do pau, deixa ele mais feliz, mais calmo, mais motivado, mais focado, melhor memória, melhor postura e mais confiante. Por favor, né? Preciso falar alguma coisa? A gente precisa resolver esse problema. O que pode estar causando esse problema da queda da testosterona nos homens? São muitas coisas, mas
Para trazer a explicação, eu vou basicamente falar 6 coisas que eu mudei para poder aumentar minha testosterona. E para cada uma delas eu vou trazer a explicação de que essa mudança está conectada com um problema moderno do porquê que a testosterona está diminuindo. Então, primeiro 3 coisas mais ou menos óbvias e depois 3 coisas menos óbvias que eu fiz para mudar a testosterona. A primeira delas, meio óbvia, é aniquilar a pornografia. O consumo de pornografia, eu não estou falando consumo excessivo, o consumo de pornografia, consumo, qualquer consumo, meio centímetro de consumo de pornografia, diminui a testosterona dos homens. Ou seja, pornografia drena a sua alma? Sim, porque olha só, ela diminui a testosterona e aí tu fica mais cansado, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, diminui a potência do pau, perde a libido, fica mais gordo, fica broxa, fica o caralho todo de ruim. Ou seja, ver pornografia não vai te fazer bem. E aniquilar a pornografia é um primeiro passo para começar a aumentar a testosterona. E uma epidemia de viciados em pornografia, principalmente na geração Z. Por quê? Porque o índio na selva não tinha acesso à pornografia. Porque o cara da Revolução Industrial, ele tinha que ir no bordel, pagar com o salário dele, que ele lutou o mês inteiro para trabalhar e mal dá para comprar um pão, para poder olhar a mulher pelada. Porque o cara da geração anterior, o millennial de 30 e poucos anos, ele precisava ter uma Playboy para poder bater uma. Mas hoje, o meu priminho de 8 anos já via pornografia. Se você ler o livro Nação Dopamina, no livro é apresentado um caso muito forte de um paciente da psiquiatra Anne, que o homem, ele chega no consultório de psiquiatria com 60 e poucos anos, contando que tem o vício em pornografia desde 2, 3 anos de idade. 2, 3 anos de idade. O cara encontrou a revista Playboy, aí depois ele desenhou, sei lá, do livro de biologia uma mulher pelada e levava pro porão pra ficar batendo uma. E aí depois ele descobriu a pornografia e aí afundou total o cara no nível bizarro a ponto de criar uma máquina, criar uma máquina de bater bronha para ele. Ele tinha um problema sério, grave. O caso dele foi tão severo, inclusive o livro ele dá ótimos insights que a médica passou para ele para tentar ajudar ele a parar com esse problema, mas o caso dele era tão severo que ele não podia mais ter espelho, porque olhar o próprio corpo nu era um gatilho para ver pornografia. Isso destruiu a vida do cara. E hoje a gente tem um consumo exagerado de pornografia porque o acesso ele tá bizarro e os gatilhos estão bizarros. Eu, por exemplo, 6, 7 anos atrás, quando eu consumia muito conteúdo curto e eu ainda não tinha muita noção de controle do algoritmo, meu algoritmo era cheio de, basicamente, vídeo curto de mulher provocativa. Aí eu via os vídeos curtos de mulher provocativa, quase sem roupa, sensualizando, e aí depois eu ia ver pornografia. Com 11 anos eu tinha visto em pornografia. Isso é uma epidemia. Graças a Deus, eu consegui me livrar do vício com 18 e pouco, 19 anos, eu acho. Hoje, daqui a pouco, eu vou fazer 22, então eu já tô mais de 2 anos livre desse vício, graças a Deus. Mas, cara, isso destrói a vida do homem. E isso é um grande problema, uma grande coisa que está causando na nossa sociedade uma queda de testosterona, que é o vício em pornografia. Homens estão viciados em pornografia e isso está diminuindo a testosterona e trazendo um prejuízo gigantesco para a sociedade. Próximo item, mais ou menos óbvio, que diminui a testosterona nos homens e que eu mudei para poder aumentar a minha. Treinar. Hoje, inclusive, é razoavelmente bom que está criando-se uma cultura de treino. A cultura da musculação e das academias ela está ficando muito popular na nossa sociedade. E isso basicamente é uma resposta ao sedentarismo extremo.
Porque basicamente, revolução industrial, muitas máquinas, agora precisa de menos esforço humano para produzir o necessário básico para a gente sobreviver. Então mais pessoas têm trabalhos e funções que exigem menos esforço manual, menos movimentação física. Então não tem tanto trabalhador da lavoura e tem muito trabalhador que fica sentado no dia inteiro na frente do computador. E por causa disso não treina, não faz exercício no seu trabalho e acabou criando uma epidemia de obesidade. Sedentarismo, junto com a alimentação. E não fazer exercício diminui a tua testosterona. Então, uma coisa que eu mudei para poder aumentar minha testosterona também é começar a treinar. E eu recomendo para homens puxa ferro, musculação e luta, artes marciais. Basicamente isso. Então, nós temos uma epidemia de obesidade na nossa sociedade, onde hoje tem mais pessoas obesas do que pessoas com fome no mundo. E se tu ler um pouquinho ali do livro Homo Sapiens e Homo Deus, tu vai perceber que durante a maior parte da humanidade, a fome era um problema insolucionável que matava grandes partes da população. Hoje, a gente tem grandes partes da população morrendo de doenças causadas pela obesidade. Então, não fazer exercício, que é uma coisa comum, o sedentarismo na nossa sociedade moderna, diminui a testosterona. E treinar ajuda a aumentar a testosterona. Então, voltar a treinar, voltar a praticar exercício, fazer musculação, que é um exercício de força, e lutar, que também é um exercício de força e de agressão, mas controlado, é algo que vai aumentar a tua testosterona. Próxima coisa que eu mudei para poder aumentar minha testosterona: comer carne. Eu sei que isso parece estranho, mas hoje eu diria que nós temos a maior possibilidade de conseguir comer carne da história. E apesar disso, muitas pessoas estão condenando comer carne e indo para o vegetarianismo. Entretanto, comer carne aumenta a tua testosterona e faz bem para a tua saúde. Ponto final. Não me interessa outro argumento. Ponto final. Aí, Rogério, mas e os animais? Se tu tem a preferência, basicamente tu vai ter que achar outras formas, porque tu vai ter que consumir muito mais comida para conseguir pegar toda a proteína necessária e tu vai ter que suplementar com injeções e vitaminas o que tiver faltando no teu organismo, porque tem coisa que só tem na carne mesmo. Então, se tu é homem, tu quer aumentar a tua testosterona, comer carne vai ser uma boa coisa para ti. E na nossa dieta moderna, a comida hiperpalatável, as comidas feitas para grande massa, são em grande maioria feitas de grãos. Grãos. Arroz, trigo e milho. É basicamente esses 3 grãos que compõem a maior parte da dieta da maior parte das pessoas do mundo. Então, comer carne é uma coisa que vai aumentar a tua testosterona. Agora, partindo para as 3 coisas um pouco menos óbvias que eu mudei para poder aumentar minha testosterona, e tem uma boa explicação do porquê a testosterona diminuiu junto com essas aqui. A primeira delas é que eu troquei uma garrafa de plástico, aquelas garrafinhas de água de plástico, por uma garrafa de inox. Basicamente por quê? Porque as garrafas de plástico, elas soltam microplástico. Como você vai estar bebendo água daquele negócio, e a água ela vai ficar parada ali por um bom tempo, aquele plástico ele vai se corroendo pela água e vai soltando micropartículas de microplástico dentro da água. Interessante ponto é que nos últimos anos foi mostrado já alguns estudos que provou que a presença de microplástico no organismo diminui a produção de testosterona. Segundo, a presença do microplástico está em grande quantidade e comum nos homens, sendo encontrada nos testículos. Exatamente. Então você toma água de uma garrafinha de plástico, você ingere microplástico e aquele microplástico no seu organismo está indo parar nos seus testículos, liberando pequenas toxinas. Lembrando que microplástico é feito de animais mortos, porque o plástico vem do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil e fóssil
É basicamente cadáver de animal de milhões de anos, que está enterrado lá no fundo da terra. Então, basicamente, esse microplástico nos testículos ele vai liberando alguma coisa que atrapalha a produção de testosterona, que acontece ali, em grande parte. Então, consumir água nas garrafinhas de plástico vai meio que te envenenando e diminuindo a tua testosterona ao longo do tempo. Por isso, eu parei de tomar água em garrafa de plástico e comprei uma garrafa de R$ 30 de aço inox. Pode ser de outro material. A minha ideia ainda é ter mais de uma garrafa, ter várias garrafinhas dessa de aço e o filtro de barro com filtro de carvão ativado dentro. E aí tu pode me perguntar, Rogério, beleza, mas a água que tu não toma na garrafinha de plástico, que tu toma na garrafa de inox, ela veio de um galão de plástico, ou ela veio do cano de PVC que está no encanamento da casa, que é de plástico também. E aí, sim, meio que não tem muito para onde escapar, porém, eu encontrei uma analogia mais ou menos assim. O cano de PVC, a água ela tá corrente, então ela vai passar ali e vai cair ali para tu tomar. Agora, na garrafa de plástico, ela vai ficar parada naquele ambiente por muitas horas. Então, o que acontece? Ali vai estar liberando muito, ali vai estar liberando menos. Agora, você sempre está tomando água todos os dias de uma garrafa de plástico. Tu está consumindo microplástico o dia inteiro. Agora, de vez em quando tu enche a tua garrafa de inox e aí ela vem pelo cano PVC. Vai vir um pouquinho só de plástico junto. Então, diminui o consumo muito e isso vai te ajudar a aumentar a testosterona. Parar de consumir coisas em embalagens de plástico e trocar por embalagens de metal. De preferência com o filtro de barro e o filtro de carvão ativado, que eu ainda vou comprar para poder melhorar mais ainda essa parte de purificação da água, porque a água é muito importante. Próxima coisa que eu mudei é trocar o azeite de oliva, o azeite de soja, por azeite de oliva. A soja, ela pode ser boa para as mulheres, mas para os homens ela é ruim. Leite de soja, azeite de soja, óleo de soja, carne de soja. Homens não consumam, porque a soja ela promove o aumento do hormônio feminino e diminui o masculino. Ela promove a produção de estrogênio e diminui a de testosterona. Então, coisas fritas em óleo de soja vão diminuir a tua testosterona. Vão. Troca o óleo de soja por azeite de oliva, que tá caro, e tu vai ter que usar menos quantidade. Tu pode comprar aqueles negócios de spray, botar o azeite ali, que aí tu dá uma sprayzada na panela e meio que ela já fica toda com azeite, ao invés de tu gastar mais azeite. Isso pode ser uma economia no longo prazo. Azeite de oliva, óleo de abacate, pode ser, ou de coco. Coco, abacate, oliva. Isso aqui não vai diminuir a tua testosterona. Troque o óleo de soja por azeite de oliva, ou óleo de abacate, ou óleo de coco. Porque aí você vai estar protegendo a tua testosterona, porque o componente da soja ele vai diminuir. Então isso é uma coisa um pouco silenciosa, mas cara, a maior parte dos alimentos hiperpalatáveis, das besteiras, do salgadinho, do fast food, ou é frito em óleo de soja, ou contém óleo vegetal na composição, e tu pode ler atrás. E a terceira coisa que eu fiz para aumentar minha testosterona foi começar a pegar mais sol e consumir vitamina D. Essa vitamina D aqui que eu comprei é uma porcaria, porque basicamente ela tem 1000 UI de unidade, foi quase R$ 40 e tem só 60 cápsulas. Eu pretendo comprar depois que essa daqui acabar, uma vitamina D da Health Origins, que se eu não me engano vem 120 ou 360 cápsulas, de 10.000 UI, e aí é quase R$ 200. Mas vale a pena porque 10.000 UI, basicamente tu não precisa tomar todo dia. Isso daqui dá para tomar 3 por dia. Agora, a de 10.000 unidades tu pode tomar 2 vezes por semana, tranquilamente. Se tu quiser tomar todo dia, tu pode. Caso tu seja muito pálido ou mora numa região muito fria que pega pouco sol, ok.
mas a vitamina D e pegar mais sol, basicamente vai aumentar a tua testosterona. E hoje, como nós trabalhamos mais em casa, nós não temos mais tanto trabalho na rua, hoje em dia, é comum que as pessoas estejam pegando menos sol e por isso diminui a produção de testosterona. Então, sobre a crise de testosterona nos homens, da queda de testosterona, isso são algumas das coisas que estão causando essa queda, e essas 6 coisas que são trocar o óleo de soja por azeite de oliva, a garrafa de plástico por garrafa de inox, começar a tomar vitamina D e pegar mais sol, parar com a pornografia, começar a treinar e começar a comer carne. Essas 6 coisas que eu mudei para aumentar a testosterona, para tentar reverter esse efeito que de uma geração para outra a nossa testosterona caiu pela metade e continua reduzindo mais ou menos 1,2% por ano. Então, para resolver esse problema, foram essas mudanças que eu fiz. Essas são algumas das explicações do porquê que isso está acontecendo na nossa sociedade e algumas estratégias que eu adotei para tentar reverter esse quadro. Se tu quer continuar nesse processo de melhorar a tua masculinidade, tanto no quesito de ficar mais rico, ficar mais no shape, mais inteligente, construir família, construir as tuas virtudes, parar com os vícios, mas também de cuidar da tua saúde, da tua testosterona e aumentar essa parte, eu tenho uma comunidade de homens que tem esse objetivo em comum e se tu clicar no link da descrição, tu vai poder participar dela. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.